transformação linear, e depois até fez com que ela deixasse de ser linear, generalizando para uma transformação afim, onde a gente acrescenta uma translação rígida, que não depende das coordenadas, nem do espaço nem do tempo, e que, portanto, desaparece automaticamente quando eu considero intervalos, quando eu considero separações. Esse delta mata isso daqui. Então, isso é uma liberdade que posso sempre acrescentar. Esse conjunto de transformações a gente chamou de transformações de Poincare, e se esses A's forem todos zeros, aí eu estaria falando das transformações de Lorentz. Mas, enfim, tenho a esperança, eu tinha esperança de estar falando das transformações de Lorentz, da generalização daquele caso particular que a gente viu. Ok? Então, essa seria a proposta. É uma proposta espelhada naquilo que a gente já viu que funciona. Essa é uma maneira de conceber, mas eu posso também fazer uma outra. A gente não quis ir por essa parte, por essa demonstração matemática, mas quem sentir mais segurança faça isso. Procurar a transformação mais geral que produz isso, que preserva o intervalo, tomando como ponto de partida que essas variações aqui se transformam como vetores, como quadrivetores, se você quiser, mas como vetores, ou seja, como tensores de rank 1. Como é que tensores de rank 1 vetores se transformam? Se transformam com jacobiano de transformação de coordenadas no espaço sobre o qual eles estão definidos. Ok? Então, se você partir da ideia que isso é um vetor, você automaticamente escreve isso assim. Isso aqui é o jacobiano. Né? Essas são as coordenadas velhas, essas são as novas coordenadas, seu jacobiano faz essa transformação. Se isso é um vetor, a relação desse vetor no novo sistema de coordenadas, no sistema de referência, com ele medido no velho sistema de referência, tem que obedecer essa forma aqui. Se você impuser isso e essa preservação, sai isso. Ok? Onde, evidentemente, esse cara será derrão de x' ali, derrão de x alfa. Ele será aquele jacobiano. Ok? Mas a gente não quis fazer formal, mas, enfim, se você impuser isso e impuser a preservação do intervalo, você deduz isso, você não mais aposta nisso. É isso. Ponto. Ok? Aqui a gente está concebendo como se fosse uma aposta por generalização imediata daquilo que a gente, no caso particular, que a gente viu funcionar na aula passada. Bom, se assim é, se assim é, aqui eu teria lambda mi alfa vezes delta x alfa, lambda mi beta vezes delta x beta. É claro que se a coordenada se transforma assim, a sua variação também. Então, esse cara daqui é esse, e esse que aparece daqui é esse. A gente fez a observação que a gente está, a partir dessa representação A, como eu introduzi alfa e beta aqui, também haveria um somatório em alfa e em beta. Então, vou limpar isso aqui. Ok? E essa igualdade, então, que a gente está colocando, para qualquer Δx alfa e qualquer Δx beta, não é para uma separação entre eventos particular, mas é geral, para qualquer separação entre eventos. Se isso aqui é verdade, então implica que esse eta-alfabeto que aparece aqui, ó, isso que aparece aqui, tá certo? Comparando com essa expressão, ele tem que ser igual ao somatório em I. O somatório alfabeto ele também já tem. Essa métrica daqui, este senhor aqui, este senhor aqui. O somatório em alfabeto da 2x alfa e da 2x beta está aqui também. Se isso é geral, então esse cara tem que ser igual ao que aparece aqui, ou seja, o eta alfa beta, que está ali à esquerda, tem que ser lambda mi alfa, lambda mi beta, eta mini, como bem alertou o Tião, enquanto a gente não adotar a notação de Einstein, que a gente vai adotar já a partir de hoje, um somatório aqui explícito. Então, essa é uma relação que essas matrizes, que aqui aparecendo como aposta, a gente chamou de transformações lógicas, tem que obedecer para que o intervalo seja preservado. Estou tirando da exigência de preservação do intervalo. Ok? Então, isso daqui dá para a gente, em notação matricial, eu posso escrever o seguinte. Mais uma vez, eu fiz esse recorte aqui, né? Selecionei coisas para montar essa igualdade, porque eu posso tranquilamente mover esses objetos livremente aqui. Então, na verdade, eu joguei esse cara daqui, botei Δx alfa, Δx beta, porque isso aqui são elementos de matriz. Isso é uma matriz. Mas escrito dessa forma, com índice, índice, coluna, isso é um elemento de matriz para ter um número. Eu só não estou particularizando que número é esse. Não estou dizendo que mi vale 3, que alfa vale 2, para qualquer mi, qualquer alfa, mas é um número. Ok? Então, eu tenho essa liberdade de recolocá-lo e aí, por comparação, chegar a essa conclusão aqui. Eu posso trocar esse índice em coluna para que eu faça um casamento, tá certo, dessa métrica daqui com essa matriz
na fórmula do produto matricial. Então, foi o que a gente fez no finalzinho da aula passada. Esse alfabeto é igual ao somatório em I. Eu coloquei o eta mi aqui no meio. E aí, essa matriz aqui que está lambda mi alfa, esse elemento de matriz, eu troco a posição de linha com coluna. Alfa vem para cá e mi aqui vem para cá. Vou deixar um espaço suficiente para a leitura. E se eu fiz essa troca, então não estou falando mais da matriz, mas estou falando da sua transposta. Ok? E finalmente deixo o lambda de beta aqui por último. E aí notem os índices de coluna casando com os índices de linha e estando somados. Estou somando sobre eles. Ou seja, isso aqui é um produto matricial. Ok? Portanto, eu posso representar que o elemento alfa-beta da matriz zeta, dessa maneira, ele é o elemento alfa-beta, porque nesse produto de 3 matrizes, o primeiro aqui é alfa está livre, o último é beta está livre, então isso vai me dar o elemento alfa-beta da matriz lambda transposto beta lambda. Como isso vale para qualquer elemento alfa-beta, vou juntar aqui por razões puramente estéticas, como isso vale para qualquer elemento alfa-beta, então isso é uma relação matricial geral. Então, foi a última coisa da aula passada, né? A conquista da forma matricial do vínculo que me diz que as transformações que aparecem aqui, montando uma transformação linear se for Soloris, ou afim se for Poincaré, para preservar o intervalo, necessariamente nós temos que obedecer aquele vínculo que está ali. Então não precisa ser um cara se movendo com uma velocidade relativa ao longo do eixo x constante, com os mesmos eixos, não precisa. Isso é um caso para lá de particular. Mas precisa obedecer esse vínculo, tá certo? Sem o que eu não tenho a preservação do intervalo, e eu sei que as transformações que preservam o eletromagnetismo preservam o intervalo. Ok? Então, o que eu queria fazer? Eu quero refazer isso aqui rapidamente, admitindo sim que eu poderia, isso aqui é um intervalo calculado no referencial que a gente chama de original, e esse aqui é no referencial linha, no referencial que se move com relação a ele com alguma velocidade constante aí. E eu vou deixar essa linha aqui. Tá certo? Vou admitir que aquela métrica se transforma, embora volte a mesma matriz do ponto de vista numérico, né? Tem o mesmo conteúdo de números. Tá certo? Tem a mesma receita de construção do intervalo. Mas eu vou admitir que ela possa ser linha. Bom, a única coisa que vai acontecer é que aqui vem uma linha, tá certo? Aqui vem uma linha. Isso aí de Léo, né? Que as pessoas querem copiar o outro exemplo, vão ter que escrever tudo de novo. Aqui no quadro é mole, vou botando link em qualquer lugar. Mas enfim, quem quiser copiar. Essa linha se propaga, né? Na propagação de linha, tá certo? Eu vim parar. Ok? Então, eu poderia escrever isso dessa maneira, e eu noto o seguinte: eu posso tentar achar a maneira como o eta' se escreve em termos do eta. Bom, esse cara é o cara num novo referencial, esse é o cara do referencial original. Ou seja, qual é a regra de transformação de eta'? Ela é adivinhável. Porque se esse objeto daqui é um invariante, esse delta aqui se transforma basicamente com lambda. Não é isso? O delta x se transforma com lambda. Esquece o Poincaré por enquanto. Tá ok? Até porque o delta ele não faz diferença. Esse delta x também se transforma com lambda. Então, note, eu tenho a inserção de duas transformações aqui nessa forma quadrática. Se eu tenho alguma esperança que essa forma quadrática seja invariante, eu tenho que apostar que essa matriz métrica aqui se transforma com duas inserções no inverso disso daqui. Lambda menos 1 e lambda menos 1 de novo. Para que isso daqui efetivamente possa ser um invariante, a gente já sabe que é. Tá? Então é adivinhável. Vamos lá chegar a essa conclusão explicitamente. Tá? Mas é adivinhável. Então, eu falei de uma transformação inversa, mas quem que garante que existe o inverso? Né? Quem garante que existe o inverso é essa relação mesmo. Se eu tomar um determinante aqui dos dois lados, um determinante da métrica, é o determinante de lambda transposto, eta' lambda. Certo? Onde eta', mais uma vez, numericamente é igual a eta. Tá? Estou admitindo escrevê-la como transformada, mas é igual a eta. Que você pode usar a propriedade sim, se quiser não usa, mas o fato de determinante do produto é produto dos determinantes, daqui tem determinante de lambda transposto, mas o determinante transposto é igual ao determinante da matriz, da qual é transposta. Então você vai dar determinante de lambda mesmo. Aqui aparece determinante de eta', que vale quanto? Ela é igual a eta, mesma coisa, que vale quanto? Dá menos 1, mas na verdade o que importa é que não é zero. Se não é zero, eu posso fazer isso aqui, né?
posso cancelar dos dois lados. Tem uma singularidade para considerar. Então, que é o que sobrou aqui, é o determinante de lambda ao quadrado. Então, todas as matrizes que obedecem a essa relação, ou seja, que preservam o intervalo, ou seja, as transformações de Lorentz, ou tem o determinante valendo mais 1, ou tem o determinante valendo menos 1. Mas, em hipótese nenhuma, uma matriz que realiza a preservação do intervalo, que realiza um dicionário entre observadores que enxergam o mesmo eletromagnetismo, em hipótese alguma, essa matriz tem determinante igual a zero. Então, tem inversa sim. Ok? Não estou falando sobre um objeto, não existe. Tem inversa. E, claramente, a inversa atende a esse tipo de relação aqui também. Ok? Então, vamos lá. Se ela tem inversa, é só construir. A partir disso daí mesmo. Se ela tem inversa, eu posso multiplicar à direita essa relação aqui pela inversa. Então, o primeiro passo, isso fica assim, ó, eta vezes a inversa, igual a lambda transposto, eta ainda a linha, e aqui eu pegaria lambda vezes a inversa, 1. Então, eu escrevo mais. Ok? Fiquei à direita dos dois lados dessa relação aqui por lambda menos 1. Aqui morreu, e aqui apareceu lá, o lambda menos 1. Depois eu multiplico a esquerda pela inversa da transposta, ou a transposta da inversa que é essa mesma coisa. Ok? Então isso vai ficar lambda transposta, inversa, eta, igual a eta'. Então, agora está explícito. Tá certo? A matriz eta' se transforma a partir do original com duas inserções de lambda menos 1. Como a gente esperava. Né? Se esse negócio aqui é um invariante, e cada um desses caras carrega um lambda, então, evidentemente, a eta se transforma por duas inserções, embora volte com o mesmo valor numérico. Sofre duas transformações, mas volta exatamente no mesmo valor numérico. Ok? Então, essa é a maneira da gente apresentar. Eu vou usar essa relação aqui, ó, já que eu falei da inversa da transformação de Lorentz, eu vou usar para estabelecer uma relação que a gente vai usar mais à frente. Talvez hoje, é a minha esperança, talvez na segunda-feira. Eu vou escrever isso aqui voltando às componentes, tá certo? Então, isso aqui seria, digamos, zeta, alfa, beta, lambda a menos 1. Aqui tem que ser beta. Não, se isso aqui é um produto matricial, eu tenho que concordar com uma linha aqui. E fazer o somatório. Então, na verdade, já estou eu aqui abusando, não escrevendo o somatório beta. E sei lá, sobrou um índice alfa de linha aqui, vou botar um índice lá aqui, por exemplo. Então, esse aqui é o elemento alfa-ni dessa matriz aqui. Então, se é uma igualdade, tem que ser igual ao elemento alfa-ni dessa matriz aqui também. Então, isso aqui é igual. Eu vou botar o somatório, pode ser em beta, pode ser no índice, se quiser. Então vamos lá, pode ser beta também. Vou botar um outro índice aqui, vou botar em eta. Não, eta já é o nome da meta, então vai em delta, pronto. Alfabeto grego comprido, não tem problema. Isso aqui seria lambda, transposto, a ligação com esse eta' aqui, que eu posso chamar de eta mesmo, a gente sabe que no fundo é a mesma coisa, tudo bem, se quer deixar eta', deixa. Você fazer o mesmo eta, aqui a gente tira. E aqui eu vou escrever, tem que sobrar beta-ni, né? Então, vamos escrever assim, esse cara daqui sobe no ni, eu estou somando em delta, então esse cara daqui vai receber delta, e aqui eu boto o índice alfa, que foi o primeiro que sobrou, tá? Coluna com linha, sobrando alfa e ni aqui. Ok? Então, escrevo dessa maneira, como aqui eu estou falando da inversa, ou melhor, como aqui eu estou falando da transposta, eu posso escrever isso como lambda, delta, alfa, se eu quiser, tá? Fazendo essa transposição. Se isso vai me levar exatamente como eu quero. Aqui eu tenho eta, delta, mi, e aqui eu tenho lambda menos 1. Esse é o alfabeto aqui, né? Então aqui eu tenho um somatório em beta, direta, alfa, beta, lambda menos 1, beta, i. Ok? Agora eu posso fazer, mas aqui eu não quero baixar índice ainda, então deixa um pouquinho. Deixa essa relação guardada aqui, a gente volta ela já já. Eu não quero ainda baixar índice, porque eu não falei isso de baixar índice. Deixa essa relação guardada de volta já já. Ok? Então, daqui a pouco eu volto para a relação, porque eu escrevi o lambda menos 1 em função do lambda, ou seja, o elemento de matriz lambda menos 1, a qual elemento de matriz ele corresponde da matriz lambda original. Então, que esse tipo de relação aqui, né, é uma transformação de similaridade
onde eu estou usando aqui uma transposta, onde eu deveria usar o inverso. Tá ok? Isso sugere algum tipo de ortogonalidade, mas lembre-se, não é ortogonalidade no sentido usual, porque eu não estou trabalhando sobre o espaço euclidiano, mas sobre um espaço com aquela métrica ali estranha, que é o espaço euclidiano. Okay? Mas a gente já avisa que isso aí está importando uma ortogonalidade. Então, se é assim, nós vamos definir a partir de agora, ou seja, se a métrica tem duas inserções de lambda menos 1, ela é a sua transposta, e essas variações de coordenadas em duas inserções de lambda, eu começo a desconfiar fortemente que índices em cima têm uma propriedade de transformação e os índices embaixo, eu defini essa métrica dos índices embaixo, tem uma propriedade de transformação que está associada a usar a matriz inversa que eu uso lá para os índices em cima. Eu estou começando a separar índice em cima e embaixo como se fossem duas classes de representação tensorial para essa transformação. A transformação lambda, a transformação de Lorentz. Okay? Então eu vou definir como um vetor e depois a gente estende com um tensor covariante, tá certo? Um cara cuja transformação se dá dessa maneira aqui. Ah, meu Deus, falta sempre somatório. Ok? Se dá dessa maneira, se dá com o inverso. Ou seja, o índice embaixo vai se transformar com o inverso a partir do vetor original. Ok? Então, essa é a maneira como a gente está representando o vetor covariante. Em tese, eu posso ter um tensor e não um vetor com quantos índices em cima, ou agora a gente vai ganhar um nome, os índices em cima vão ganhar um nome de contravariante, se eu quiser, enquanto os índices embaixo eu quiser também. Eu posso fazer uma coisa geral, eu posso escrever um T, Mi1, Mi, sei lá, M, aqui embaixo botar Mi1, quantos eu quiser, Mi, N, então tem N índices em cima e N índices embaixo. Dizer que eles se transformam, quer dizer, agora eu estou falando T', com esses índices todos, da seguinte maneira: eu vou somar em α1 até αn, em β1 até βn de nariz, tá certo? Aqui eu já escrevo, para facilitar a minha expressão, o T original, que vai ser α1, αn, βn, e aqui vem as matrizes que fazem a transformação. Olha, esse índice é um índice contravariante, é um índice que está na mesma posição das coordenadas, que se transformam com a matriz ou da sua variação, tanto faz. Esses índices são contravariantes e se transformam com a própria matriz. Então, olha só, aqui entra a matriz, índice Mi1, α1. Tá certo? Está casando com esse cara que aparece aqui. Ok? E assim por diante, para todos os índices que estão em cima, até o último deles, Mi, M de Maria, alfa, M. Já os índices que estão aqui embaixo, os índices covariantes, estão na mesma posição dos índices da métrica, vão se transformar com a inversa. Ok? Então aqui vai aparecer lambda menos 1, primeiro que aparece aqui, lambda menos 1, certo? Beta 1, Mi1. Vai casar com esse índice que aparece aqui. Ok? Olha, o índice daqui de baixo casando com o primeiro índice daqui de cima, o índice daqui de baixo casando com o primeiro índice daqui de cima. Ok? E o resto, né? O resto, aí a gente encolhe isso daqui para caber. Lambda menos 1, o último deles é beta n, o último aqui é n, e aí a gente encolhe esse cara daqui para caber. Alfa 1, alfa n, beta 1, beta n. Ok? Então, é um índice, é um tensor n vezes, a gente escolhe n vezes contravariante e n vezes covariante. Ok? Todos os índices estão posicionados em cima como as coordenadas, se transformam com a matriz de Lorentz original, e todos os índices que estão posicionados como os da métrica se transformam com a inversa dessa matriz. Tá? Basicamente isso aqui. Depois a gente relaciona a matriz inversa com esse, porque eu quero primeiro abandonar essa notação aqui e ficar escrevendo a soma o tempo todo. Tá? Eu comento já por quê e como. E quero também usar uma propriedade que eu ainda não usei,
que é definir fazer um mapa entre esse tipo de vetor, o tensor, ou esse tipo de índice tensorial, e o tipo de índice tensorial contravariante, que é aquele que é trazido pelas coordenadas e suas variações. Isso aqui não é um mapa entre esses dois tipos, isso aqui é como esse cara se transforma. A gente já sabe como o outro se transforma, o lambda, ok? Esse com lambda menos 1. Mas eu não relacionei os dois. Eu tenho uma receita para transformar esse índice entre um referencial e outro, e uma receita para transformar o outro índice, o contravariante entre um referencial e outro. Não tenho receita ainda para fazer um mapa entre um índice embaixo e um índice em cima. Isso vai ser dado pela métrica, mas a gente não mostrou isso. Tá ok? Vai virar agora. Então, uma observação que é bom fazer, depois a gente retoma isso aqui. Uma observação que é bom fazer é o seguinte: toda vez que eu tiver um índice casado com outro, um em cima e um embaixo, somado sobre ele, por que isso não sobrevive? Ou seja, isso aqui é uma igualdade que eu estou dizendo que só tem um índice embaixo. Essa conta aqui está cheia de índice, mas só sobrou um índice embaixo, o mesmo de lá. Tá certo? Por que isso está acontecendo? Exatamente porque esses índices que estão embaixo estão se transformando com lambda menos 1. O índice que está em cima está sempre se transformando com lambda. Esquece dessa definição aqui, mas em qualquer lugar que eles estejam casados. Lambda menos 1 e lambda. Se eu tenho índice embaixo, vai assim. Se eu tenho índice em cima, vai assim. Ok? Então, isso daqui, se for o mesmo índice somado, você está produzindo de fato um produto matricial entre esses dois caras. Você está casando a coluna de um com a do outro e somando. Então, é o produto matricial. Por definição, se eu faço lambda menos 1 vezes o matricial lambda, isso dá identidade. Então, você está sumindo com transformações nesses índices. O único índice que sobra, para ser ainda eventualmente transformado, é o índice livre. Ok? Aqui não é um lugar muito bom de olhar, porque a definição do vetor covariante, mas deixa eu escrever, dar um exemplo. Então, suponha que eu tenho o seguinte produto matricial, sei lá, A, ni, B, ni, delta, rho, C, rho, gama. Então, olha só, eu faço um somatório em ni e em rho, por exemplo. Então, isso aqui é um tensor 3 vezes contravariante, esse é um tensor 2 vezes covariante, e esse é também um tensor 2 vezes covariante. E eu estou casando esses índices aqui, ó, ni com ni, então estou repetindo o mesmo índice, tá certo? E estou fazendo soma sobre eles. Aqui também, olha só, esse índice está casado com esse, ou contraído, como se diz no jargão, e eu estou fazendo soma desse com esse também. Aqui. Explícito uma soma sobre eles. Ok? Se eu estou fazendo isso, significa que esse cara aqui está carregando para esse índice, como aconteceu aqui, ó. Todo índice embaixo vai carregar uma transformação invertida para ele. Ok? Todo índice em cima vai ganhar uma transformação original, lambda original, para ele. Então o que acontece? Para esse índice embaixo aqui, eu estou carregando lambda menos 1 aqui, quando eu fizer o linha disso aqui, quando eu transformar isso daqui. E para esse índice eu estou carregando um lambda. E eu estou casando os índices, eu estou realmente fazendo esse produto matricial. Porque se eu tiver um elemento de matriz assim, ó, alfa, mi, lambda, esquece aqui em cima, lambda, beta, kappa, eu não estou fazendo produto entre eles. Isso é um númerozinho que eu tirei lá dessa matriz, esse é um número que eu tirei lá dessa matriz, mas não tem soma aqui. Tá certo? Agora, se eu casar esse cara para beta, puser esse cara para beta e fizer a soma, agora isso é um produto matricial. E aí, como é inversa, como esse vai dar a identidade, ou seja, isso desaparece, tá certo? Da minha representação tensorial, some. Vai para 1, é um escalar. Ok? Aqui, idem. Então, se eu for escrever o resultado disso daqui, o resultado disso aqui é um tensor, sei lá, posso chamar de T mesmo, é um tensor T, que tem um índice que eu tenho que cuidar de transformar, covariante aqui, que é esse mi. Tem um outro índice que eu tenho que cuidar de transformar aqui, que é esse delta, contravariante. E tem um terceiro índice que eu tenho que cuidar de transformar, que é esse gama aqui. Também covariante, ou seja, esse vai com lambda menos 1, esse vai com lambda menos 1 e esse vai com lambda. Esses outros índices a gente chama de mudos ou contraídos. Tá? Eles colapsaram o lambda menos 1 e lambda numa identidade, portanto não se transformam mais. Então, se quiser se transformar de um lado para o outro, o resultado final é a transformação de mundo. Ok? Muito bem, então esse daqui a gente sabe como se transforma, né? T', mi, delta, gama,
gente sabe que vai ter, vou escrever aqui no T, sei lá, kappa, eta, lambdazinho pequeno, lambdazinho feio. Rho. Não é mais esse rho, já é outro. Aqui vai ter uma soma para kappa, para eta, para rho. E aí eu vou pegar esse cara com a inversa, então vai ficar lambda menos 1, é o kappa, né? Kappa mi. Esse cara daqui com o original, então lambda delta eta. Esse. E esse cara de novo com a inversa, então lambda a menos 1 por gama. No filme sair legível. Ok? Eu posso formar um tensor quantas vezes covariante e contravariante eu quiser a partir dessas contrações. Tá? Então, a partir de agora, eu vou, toda vez que aparecer um índice repetido, que não vai dar e somado, que portanto não vai dar nenhum lambda para você tratar na hora de transformar o resultado, tá certo? Eu simplesmente vou admitir, se isso está repetido, que existe essa soma. E vou entender isso daqui como se fosse um produto escalar, digamos assim. Ou seja, de vetores, ou seja, objetos que têm uma estrutura tensorial, eu estou fazendo uma composição entre eles que me dá um objeto que não se transforma mais, é um número. E aqui no caso mais um número escalar. Quer dizer, no que diz respeito a esses índices aqui, eu tomo esses objetos como montando no escalar. Ok? E eu vou usar uma notação em que, se eles estiverem repetidos, que é a notação de Einstein, eu não preciso escrever o somatório. Está repetido, eu estou falando do somatório. Se eu não quiser falar de somatório e puser índices repetidos, aí eu vou dizer explicitamente, eu vou contradizer isso explicitamente. Ok? Então, toda vez que aparecer índices repetidos, um em cima e um embaixo, eu pressuponho o somatório, mas não o escrevo mais. Tá certo? Que é a notação de Einstein. Beleza. E agora, tudo bem, usando já essa notação, eu vou fazer aquele mapa que eu prometi. Como é que é a relação entre o vetor, ou o tensor, mas enfim, vamos começar com o vetor, que se generaliza para N índices, covariante ou contravariante. Eu vou dizer que eu posso montar um vetor covariante usando a métrica contraída um vetor contravariante. E claro que teria um somatório em I omitido, foi o que a gente acabou de comentar. Ok? Então, eu estou dizendo que isso daqui é um vetor covariante, isso não é transformação, não estou trocando referencial, ninguém é linha aqui. Eu estou no mesmo referencial fazendo um mapa entre um vetor contravariante e um vetor covariante. Ok? E o mapa é dado por essa métrica. Então é como se tivesse dois tipos, né, de vetores habitando esse espaço, são duais, etc. Mas não quero entrar nessa matemática. E esses dois tipos estão mapeados, estão relacionados pela métrica. Okay? É o que a gente está propondo aqui. Posso fazer isso com uma definição. Eu tenho que provar se isso de fato, se um vetor covariante se obtém assim, eu tenho que provar que a transformada desse cara, que eu estou dizendo que é covariante, é assim. Agora eu vou introduzir transformação. Tá? Então, quem seria o V' que seria transformado desse cara? Etalinha mi, V' mi. Esse cara a gente já mostrou como se transforma. Né? Então, vai ser lambda menos 1, alfa mi, lambda menos 1, beta mi, eta de alfa beta. E esse cara daqui, ele é contravariante, nós transformamos com uma transformação de Lorentz usual, sei lá, I, Rho, V. Ok? Então, esse cara daqui, ó, é esse. E essa tralha toda que aparece aqui é a transformação da métrica, como a gente já escreveu. Isso é o V' mi. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem os elementos de matriz, esse lambda menos 1 aqui, ele está, olha só a contração aqui, ó, com esse mi, e tem um somatório aqui implícito. Né? A história da notação de Einstein. Então aqui eu estou fazendo um produto matricial, vou trazer esse cara para cá, lambda menos 1 beta mi com lambda mi Rho, lambda menos 1 com lambda vai dar identidade. Tá certo? Então esse lambda menos 1 com esse lambda eu vou escrever assim, ó. Isso aqui deixa, lambda menos 1, alfa mi, deixa essa métrica, eta alfa beta, mais uma vez ela é elemento de matriz, eu levo ela para onde eu quiser, copio o V Rho,
E esses caras que aparecem aqui, ó, lambda menos 1, beta mi, lambda mi, rho, esse cara que aparece aqui, somado em mi, isto é delta, beta, rho. Isso é identidade, não é isso? Lambda menos 1 vezes lambda. Então, isso aqui é a maneira da gente representar a identidade, é o delta de Kronecker. Se esse índice for 0, 0, se esses índices se repetirem, isso dá 1. Se for 1 e 1, também dá 1. Se for 2 e 2, também dá 1. Se for 3 e 3, também dá 1. A delta de Kronecker é ou esse é igual a esse ou está tudo 0. Ou seja, isso aqui é o elemento de matriz da matriz de identidade. Ele é completamente diagonal, tá certo? Essa linha tem que ser igual a essa coluna para não dar 0. E mais do que isso, quando eles coincidem, isto vale exatamente 1. Então, o delta de Kronecker é a maneira de você representar o elemento de matriz da matriz de identidade. Mas se isso daqui agora está somado com esse índice é igual a esse. Esse cara está dizendo que ou ρ é igual a beta ou esse troço está 0. Então eu posso trocar esse índice beta aqui por ρ. Ok? Então isso aqui vai dar lambda menos 1 alfa mi, eta alfa ρ, v ρ. Ou troca esse daqui por beta. Tanto faz. Tanto faz. Escolhe. Ok? E se eu trocar esse por beta ou trocar esse por ρ, o fato é que esse índice resultam um contra eles. Claro. Agora olha só, isso aqui pode ser quem é eta alfa ρ v ρ. Por essa receita que eu montei, isso daqui é o V alfa, não é isso? Olha para cá, olha para cá. Compara isso com isso. Certo? Isso aqui é o V alfa, da definição que a gente usou. Então esse aqui é lambda a menos 1 alfa mi V alfa, ou posso escrever ao contrário, botar para cá, V alfa, desculpa, V alfa não, V alfa, lambda menos 1, alfa, mi. Então resulta que o V' mi, isso aqui é uma cadeia de igualdades, né? Mesma coisa, V' mi, definido assim, ele de fato se transforma segundo a regra que a gente havia colocado para os índices embaixo, das covariantes. Compara agora esse próximo que está escrito aqui com esse que está escrito aqui. A menos a omissão do somatório é exatamente a mesma expressão. Aqui. Ok? Ou seja, de fato, trazer esse índice para baixo é o que a gente fala no jargão. Né? Abaixar esse índice segundo a métrica produz um cara que se transforma com lambda menos 1. Ok? Ou seja, de fato, a métrica faz um mapa entre o vetor contravariante e o vetor covariante. Se eu definisse isso, fizesse essas contas e a transformação desse cara, a linha desse cara não seguisse aquela regra, como segue, significaria que esse cara, apesar de abaixar o índice, não estaria levando naquilo, não no vetor covariante. O vetor covariante está sendo definido, foi definido como um cara que se transforma ao inverso. Ok? Então a métrica abaixa esse índice e produz um vetor covariante dessa maneira. É claro que isso eu estou fazendo definindo para 1, mas eu posso fazer isso para quantos índices eu quiser. Eu posso definir um vetor TMI, tá certo? Como sendo eta mi alfa, eta mi beta e alfa beta. Então esse índice aqui alfa foi baixado por essa métrica, resultou em esse índice beta foi baixado por essa métrica daqui, resultou em. Claro? Ok? É isso que a gente está fazendo aqui. Eu posso baixar ele, não preciso baixar todos, eu posso baixar um e deixar o outro em cima. Então, se eu usasse só essa métrica daqui, o que resultaria seria TMI beta em cima. Certo? Eu teria deixado o beta sossegado e baixado só o primeiro. Pode fazer o que você quiser. Ok? Quantos, você pode baixar quantos você quiser usando a métrica. E não tenha dúvida, esse cara se transforma com duas vezes, com duas entradas, duas inserções de lambda menos 1. Ok? Enquanto que esse aqui se transformava com duas inserções de lambda. Claro, porque era contravariante, totalmente contravariante. Bom, beleza. O que mais a gente fala por enquanto? Eu posso definir agora, não sei se lembrar uma, vamos lá, eu posso definir agora a inversa da métrica. Enfim, numericamente é ela mesma, não é isso? Um objeto que é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1 na diagonal, o que multiplicado por isso daqui vai dar a identidade? Isso mesmo.
certo? Se eu multiplicar de novo com mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, isso daqui vai dar, como é toda diagonal, é só multiplicar elemento por elemento, não vai ter mais nada. Então isso é exatamente ela própria. Ela é a sua inversa do ponto de vista numérico. Só que do ponto de vista de transformação, como essa métrica daqui, como a gente definiu, se transforma com 2 vezes lambda menos 1, se eu quiser achar a inversa dela, ou seja, alguma coisa que leva à identidade, eu deveria achar um objeto que se transforma 2 vezes com lambda. Porque a ideia é que quando você faça, né, se existe a inversa da métrica, tem identidade, como toda boa inversa, é isso? Ok? Como a identidade é identitária, ela não se transforma. Ok? Com esse daqui a gente já sabe que se transforma por 2 inserções de lambda menos 1, então o que a gente espera é que a inversa da métrica se transforme por 2 inserções de lambda, para que eu possa ter um objeto que não se transforma. O resultado disso daí. Bom, mas quem se transforma com lambda é o índice em cima, é o índice contravariante. Então, a inversa da métrica vai se escrever com 2 índices em cima, 2 vezes contravariante. Ok? Então, eu vou definir por essa relação aqui, eta mi alfa, mi, vou declarar um somatório em alfa, que está implícito, ok? É delta de mi. Ok? Mais uma vez, delta de crônica é quem representa os elementos de matriz da matriz identidade. Então essa aqui é a métrica, isso aqui é o eta, e isso aqui é a métrica invertida. A gente pode, com todo o gosto do mundo, se a métrica que a gente já havia definido era capaz de baixar um índice, mapear um contravariante no covariante, a pergunta agora da recíproca ela se coloca imediatamente. Será que a métrica inversa pode fazer o mapa inverso? É o que a gente espera. Pode. Ok? Ou seja, a métrica inversa que tem 2 índices contravariantes, agora em vez de abaixar um índice e transformar um contravariante num covariante, ela vai levantar índice e transformar um covariante num contravariante. Ok? Então eu vou poder pegar a métrica inversa. Opa, isso é muito livre. Deixa isso aí. Então, depois a gente repara, não tem problema, a gente retorna isso. Posso também definir, usar a métrica inversa para fazer o contrário. Eu escrevi um vetor V alfa, como sendo eta alfa beta, alfa beta de V beta. Tá ok? Vou ter uma soma em beta ilícita. O que eu teria que mostrar? Eu teria que mostrar que V' alfa, vocês podem fazer isso como exercício. Vou fazer não, tá? Eta' alfa beta, V' beta. Eu teria que mostrar que esse cara se transforma com lambda. Não é isso? Se ele resulta de fato contravariante, a partir de um covariante segundo esse mapa, com a métrica inversa, ele teria que resultar transformando em lambda. É uma conta exatamente similar àquela que a gente fez, eu não vou fazer de novo, tá? Para não perturbar a paciência de vocês, mas cada um faça no seu próprio braço para confiar. Esse cara traz 2 lambdas, esse cara aqui traz um lambda menos 1, porque ele é covariante. E esses 2 caras aqui estão contraídos. Então aqui isso aqui vai embora, vai dar uma identidade, vai sobrar de fato um lambda na própria transformação desse, que é o que a gente espera. Ok? Mas é o mesmo tipo de brincadeira que eu fiz aqui, ó, exatamente o mesmo tipo. Não convido vocês a repetirem os índices para ter. Então tá, já tem mapa para um lado para o outro, também posso fazer isso, eu posso definir o T alfa beta como levantamento a partir do TNI e assim por diante. Tá? Índice por índice, posso produzir esse levantamento. Vamos notar, apenas notar que a derivada, ou o gradiente, o quadro gradiente, é também um vetor covariante. A gente vai estar no espaço mincórico, tá? A gente não está no espaço curvo, onde isso é um pouco mais complicado. Dar um caráter tensorial à derivada é um pouquinho mais complicado. E a gente às vezes tem que falar de uma derivação covariante, assim por diante, tem que trazer a estrutura dessa curvatura do espaço para definir essa derivada. Seja o espaço interno, e você vai falar uma derivada aí covariante de calibre, ou seja o espaço externo, falando uma derivada na atividade, tem que agregar uma conexão e assim por diante. Ok? A gente não está falando, a gente está no espaço chato, ok? No sentido, enfim, geométrico e um pouquinho também no sentido da absoluta falta de riqueza, né? De monótono. Tá? Então a derivada se define de fato como um tensor e é, no caso, um vetor covariante, especificamente. Se eu quiser definir, então eu vou definir, isso vocês estão acostumados, provavelmente,
certo? Essa notação aqui para derivação. Esse cara é uma coordenada, então está definida como contravariante desde o começo. Quando ela está aqui embaixo, então esse índice aparece embaixo, ok? É o em cima do de baixo, que é um de baixo, ok? E para saber que isso é covariante mesmo, eu deveria perguntar quanto é que é derronde de x' mi. Uma definição aqui seria o derronde de linha mi, ou seja, visto num outro referencial. Mas eu posso usar uma regra da cadeia e dizer que isso é a derivada em relação às coordenadas originais, derivada das coordenadas originais em relação à coordenada nova. Certo? Eu só usando uma regra da cadeia aqui. Tá? Agora, isso que aparece aqui é, então isso é dmi, né? A nossa notação, isso aqui é lambda a menos 1 mi. Como é que você sabe que isso é lambda a menos 1? Ué, a gente já chegou à conclusão de que isso aqui funciona, né? Eventualmente mais uma mi não vai fazer a menor diferença. Então, se você tira derronde x' mi, derronde x mi, por exemplo, tá certo? Você tira agora essa derivada, faz o jacobiano, tá certo? Isso aqui não depende de x, então isso aqui sai. Eu fico com dx alfa, dx mi. Isso aqui é a derivada desse é zero, não depende de x. Ok? Essa derivada daqui está me dizendo o seguinte: olha, derivada do tempo em relação a x é zero, derivada de y em relação a z é zero. Isso aqui só não é zero quando esse índice é igual a esse. Então isso é uma delta. Ok? Então isso aqui é lambda alfa, delta de alfa mi. E portanto, como o alfa tem que ser igual a isso, senão isso aqui é zero, esse cara aqui é mi, lambda mi. Então lambda mi é derronde x mi, derronde x mi. A diferença é que aqui está ao contrário. Tá ok? Então isso aqui justamente é a transformação inversa. A transformação usual é o jacobiano, como eu já havia comentado que seria. Tá ok? E essa transformação aqui será para o jacobiano versus a transformação inversa. Então veja, de fato, essa derivada daqui se transformou exatamente com inversas, da mesma maneira como os vetores covariantes que a gente definiu. Tá? O vetor covariante. Ok? Bom, posto isso tudo, que é uma certa... vamos fazer uma observação só a mais, antes da gente chegar. Esse objeto aqui, a gente já está entendendo ele como sendo um escalar, né? Esse é um número, né? É como se fosse um produto escalar mesmo, só que no espaço dentro de Minkowski, como no espaço aí usual. Ou seja, esses dois tensores aqui, eu ganho número. É um funcional linear, enfim, usa a maneira como a gente sabe definir um produto escalar. Esse cara se transforma com lambda, esse cara se transforma com lambda menos 1, os índices estão casados, então isso aqui é um invariante, ou seja, isso aqui é, para começo de conversa, igual a isso, linha transformada. No caso particular, é quando esse vetor VMI, no caso particular, foi igual a delta x mi. Então, em particular, não estou dizendo que seja sempre, ok? VMI igual a delta x mi. Porque aí, no caso, se isso for verdade, eu estou falando aqui do intervalo. Ok? Do próprio intervalo. Ou não é? A gente tinha definido o intervalo, relacionado com isso, portanto, a gente tinha definido o intervalo como eta, alfa, beta, delta, x, alfa, delta, x, beta, não é isso? E o somatório, mas que agora a gente não escreve mais. Desde já da outra aula. Mas se a gente disse justamente que essa métrica pode abaixar um índice, então eu poderia escrever isso aqui como delta x alfa e uso essa métrica para baixar esse índice aqui para alfa embaixo, delta x alfa. Ok? Então isso aqui é um intervalo. Se em particular o VMI for, o delta x for a variação das coordenadas, então isso aqui é um intervalo que a gente sabe que é variante. Agora, não é só para o intervalo. Qualquer coisa que seja escrita dessa maneira, qualquer vetor que seja escrito com uma contração de um contravariante com um covariante, resulta um escalar. Escalar mesmo, no sentido da palavra, invariante por troca, pela troca de coordenadas que a gente está adotando aqui, que é via a prescrição da transformação de Lorentz, ou a carreira, mais extensamente. Ok? Então isso aqui é a mesma coisa, mas nota, tanto faz usar
V ou V', V'mi, se a gente quiser fazer essa soma explicitamente, voltando às componentes, isso é V0, V0, mais V1, V1, mais V2, V2, mais V3, V3, né? Seria isso é o meu invariante. Ok? Agora, note o seguinte, isso pode ser escrito, talvez não esteja óbvio agora, como V0 ao quadrado, menos o somatório, vou escrever explicitamente o somatório, VI de VI quadrado. Medir varia, evidentemente, de 1 até 3. Ok? Ou seja, eu estou dizendo, quando eu estou escrevendo V0 ao quadrado, ou em cima, pode botar em cima também, tanto faz. Tá certo? Quando eu estou escrevendo isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que esse V0, essa componente representada em cima ou representada embaixo é a mesma coisa. E que essas componentes espaciais, para eu montar o quadrado, então eu vou pegar esse 1 aqui e vou representá-lo em cima, não é a mesma coisa. Eu pago o preço de um sinal para subir e descer um índice espacial. E não pago o preço de um para subir e descer um índice temporal, de informação temporal no índice 0 aqui. Tá? Você facilmente tira isso daqui. Né? E tira também, se você quiser, daqui. Evidentemente, tanto faz estar subindo ou estar descendo. Ok? Então, se por exemplo eu estiver falando do V0, então eu estou fixando esse índice, não é isso? Então isso é eta 0, esse mesmo índice está fixo, não está mais correndo, beta, V, beta. Só que o que acontece? Essa matriz é diagonal, então se esse índice é 0, esse índice tem que ser 0 também. O resto, eta 0, 1 é 0. Eta 02 é 0, eta 03 é 0. Ok? Então o único que sobra é eta 00. E se esse índice é 0, esse índice é o mesmo, isso tem que ser 0 também. Só que eta 00 é mais 1. Ok? Então tanto faz você representar esse índice embaixo ou índice em cima. É a mesma coisa. O índice temporal não tem diferença. Já para o índice espacial, não. A conversa é outra. Se você fixar esse alfa como sendo I, onde I pode ser 1, pode ser 2, ou pode ser 3, tanto faz, é um só de cada vez, mas pode ser qualquer um deles. Então isso aqui vai ser eta, I, beta, V beta, só que, mais uma vez, se esse cara for 1 e esse cara for 0, isso é 0. Se esse cara for 1 e esse cara for 2, também é 0. 1 e 3 é 0. O único que vai sobreviver aqui é um índice que seja exatamente igual a esse que está aqui. Então, agora, sem soma, como o índice repete, sou obrigado a dizer isso. Então, aqui é sem soma. Ok? Esse índice tem que ser o mesmo daqui. E se esse índice coincide com esse já é o mesmo índice, tem que coincidir também. Ok? Aqui não tem soma. Aqui eu estou dizendo, se for igual a 1, V1, então esse é o eta 1, 1, V1. Se for igual a 2, então esse é o eta 2, 2, V2. E assim por diante. Agora, eta 1, 1, eta 2, 2 e eta 3, 3, todos eles são menos 1. Não é isso? A nossa métrica lá. Ok? Então isso daqui é menos V. Então, descer um índice, ou subir, tanto faz, eu posso botar o som de menos aqui, na equação, você paga o preço do sinal. Tá certo? Enquanto se for um índice espacial. Se for um índice 0, não. Isso vai de graça. É claro que isso significa que, por exemplo, que eu poderia trocar essa ordem aqui, né? Fazer isso. Tá? Aqui não ia acontecer nada, porque não acontece mesmo. Aqui ia acontecer, quando eu baixar esse cara vem um sinal, mas quando eu subir esse cara vem outro, então não tem problema nenhum. Tá ok? Então essa expressão que foi escrita nessa ordem, evidentemente, é a mesma coisa que se eu escrever assim, ó. O primeiro embaixo, o segundo em cima, tanto faz. Eles estão contraídos, não tem problema, faz diferença para você. Ok? E essa é a razão pela qual aparece esse sinal de menos aqui. Que para tomar cada um desses caras aqui ao quadrado, eu tenho que subir esse cara. O outro já está lá em cima, mas eu tenho que subir esse cara. Então, pausa o sinal. Aqui idem. Então, fica o sinal de menos aqui, ó, todo o setor espacial. Essa foi a pergunta assim básica. Por que a matriz é 1 menos 1? Porque senão, aquele intervalo que tem um sinal relativo, já paguei? Não. Aqui, ó. Esse intervalo aqui não se preserva. E é esse intervalo aqui, com esse sinal relativo, que as transformações que preservam o eletromagnetismo, preservam.
A questão toda não começa aqui. Isso é uma literalidade. Eu poderia construir um espaço com uma montagem dessa forma quadrática do jeito que eu quisesse. Podia botar um fator aqui, podia botar um outro sinal. Você vem do magnetismo. Vem do eletromagnetismo, ou seja, se eu quiser que dois observadores, um se movendo com certa constelação ao outro, concordem com a relação entre campos e fontes, vejam o mesmo eletromagnetismo, então aparece um conjunto de transformações entre eles. E esse conjunto de transformações preserva esse intervalo, com essa construção aqui. Quem faz isso aqui aparecer é a métrica mais um, menos um, menos um, menos um. Ou tanto faz, menos, mais, mais, mais. Mas o fato é que é uma matriz diagonal e que tem um sinal relativo do setor espacial e do setor temporal. Isso não dá para equar. Disso não dá para equar. Ok? Ou seja, tem uma razão física para toda essa consequência matemática aqui, primeira, que é a ideia de que o eletromagnetismo seja uma lei física e não uma ilusão de observador. Ok? Bom, então tá, a gente agora vai entrar numa seara um pouco mais matematizada, que a gente havia comentado na aula passada, que é a ideia de tentar perceber nesse conjunto das transformações Lorentz, ou seja, no conjunto de todas as transformações que satisfazem esse vínculo aqui, ó, tentar perceber aqui dentro uma estrutura algébrica, ou seja, não é só um bando de matrizes lambda que reunidas todas elas satisfazem aquilo ali. É mais do que isso. Tá certo? Nós temos uma estrutura algébrica bem definida. Esse bando, esse conjunto tem uma estrutura algébrica bem definida que é de grupo. Então vou mostrar isso. Okay? Então a gente começa a falar agora do grupo de Lorentz. E vocês acho que já viram a definição de grupo. A gente comentou na aula passada. Então, basicamente tem que ter a propriedade de fechamento. Eu tenho que ter a propriedade de existência da identidade, então existe o elemento neutro. Claro, fechamento para uma dada operação, que na verdade é a definidora do grupo. Você chama essa operação de produto, você chama essa operação de multiplicação, você chama essa operação de composição, talvez seja o nome aqui mais apropriado. Tanto faz, é só um nome, tá ok? Na verdade, o que você faz, quando a gente diz que dá uma estrutura algébrica ao conjunto, é definir operações lá dentro. E ver como é que esse conjunto resiste a essas operações. Dependendo da quantidade de coisas que a gente puser lá dentro, a gente caracteriza esse conjunto de uma dada maneira. Um grupo é um anel, não sei o que e tal. Tá ok? Então você define uma operação e pede que haja fechamento. Fechamento quer dizer que se eu pegar um elemento do grupo e fizer um produto ou uma multiplicação, uma composição com outro elemento desse grupo, o resultado é um terceiro elemento, em princípio, que também está aí nesse conjunto. Tá? Então é uma operação fechada. Ok? Beleza. A existência de um elemento neutro, ou seja, tem que existir um elemento que, se eu fizer essa operação entre esse elemento e qualquer outro elemento do grupo, o resultado é aquele qualquer outro elemento do grupo. Certo? É o é a identidade. Ok? A existência de inversa. Inversa, ou seja, inversa é o elemento do grupo que mapeia o seu original, do qual ele é inverso, no elemento neutro. Ok? Ou seja, se eu pegar o elemento inverso, fizer essa operação que eu defini como elemento original, o resultado, por um lado ou pelo outro, é o elemento neutro, ou é a identidade. E vale associativo. Associativo é uma regra de composição. Toda regra, todo produto, toda operação é definida para dois objetos, não é isso? Tem dois caras e tem uma regra, operar sobre eles e dar um resultado. Ok? Toda regra, toda operação é definida para dois elementos. Né? Só que você pode querer, se eu tiver um produto de 3 elementos, como é que eu faço isso? O que a associativa diz é, faz do jeito que você quiser, basicamente. Lá você faz primeiro esses dois, depois, isso resultando num cara, você faz com o outro, você tem que fazer de 2 a 2, porque é assim que se define a operação. Ou faz primeiro esses outros dois aqui, tá certo? E fecha a tua conta. E se tiver 4 elementos? Eu faço associativo de novo, pega esses dois aqui, depois esses dois, faz como você quiser. A associativa te dá uma liberdade, ela não é obrigatória, a sua validade não é obrigatória, mas ela te dá uma liberdade de como fazer a operação, quando a sua operação envolve mais do que o mínimo necessário para definir a operação, que são 2 elementos. Tá?
Tá, então eu quero saber o seguinte, será que essas matrizes lambda formam um grupo? Bom, fechamento. A operação produto aqui é um produto matricial, porque a gente definiu esses objetos como matrizes. Ok? Então, na verdade, eu quero saber se eu fizer um produto com uma matriz lambda 1 que satisfaz isso, para uma matriz lambda 2 que também satisfaz isso, o resultado também satisfaz aquilo lá, ou seja, é fechado. Então, se eu puser aqui, ó, lambda 1 é tal que lambda 1 transposto eta, lambda 1 igual a eta. Lambda 2 também. Tal que lambda 2 transposto, isso aqui, lambda 2 igual a eta. Essas duas são transformações de Lorentz. Elas satisfazem aquele vínculo que preserva o intervalo. Indica que elas preservam o intervalo. Ok? Então a pergunta que você faria é: e lambda 1, lambda 2? E esse produto aí? Tá certo? Também satisfaz aquilo? Você teria que checar. Você tem que pegar lambda 1, lambda 2 transposto, carrega lá. Eta, lambda 1, lambda 2 e rezar para isso dar eta de novo. Se der, então lambda 1, lambda 2 também é uma transformação de Lorentz, o fechamento está garantido. Bom, isso é automático, né? Porque se você fizer isso, se você observar, dá para ver no olho, né? Isso, primeiro a gente faz um passo, né? Lambda 1, lambda 2 transposto é a mesma coisa que lambda 2 transposto, transposição troca a ordem, não é isso? Eta, lambda 1, lambda 2. Só troquei essa ordem aqui pela transposição. E agora sim, agora está evidente. Lambda 1 transposto eta lambda 1 é eta, porque lambda 1 é uma transformação de Lorentz. Lambda 2 também. A minha pergunta é se o produto ainda é. Ok? Então esse cara aqui dá eta, mas aí fica lambda 2 transposto eta lambda 2, foi o que sobrou, que também é eta. Então esse produto todo aqui também dá eta. O resultado final é de fato a métrica e, portanto, lambda 1, lambda 2 é uma transformação de Lorentz ainda. Tá certo? Se cada uma delas for. Então, é fechado. Então isso aqui está ok. Existe um elemento neutro, ou seja, a identidade, porque já que eu estou falando de matriz, a matriz da identidade é uma transformação de Lorentz? Trivialmente. Né? Se eu puser então, fechamento ok. Então aqui é o fechamento. Então, a identidade, né? Bom, a identidade é a transformação de Lorentz, tem que botar identidade transposta, métrica, identidade, isso teria que dar métrica de novo. Não é isso? Mas é óbvio, né? É identidade. Ok? Então é óbvio, isso aqui é escandaloso, isso não é uma demonstração. Né? Isso não é uma demonstração, isso chega a ser obsceno e tão explícito. Né? Então existe identidade. É óbvio essa identidade. A inversa também é associativa, nem falar, porque isso aqui é um produto matricial e o produto matricial é associativo. Tá certo? Então, pronto. Agora estamos definindo isso aqui como matrizes. Então, vale associativo. Vou botar em país aqui, produto matricial. Quero chamar a atenção para vocês agora e vou mostrar que existe a inversa, que também é óbvio, que a inversa também é uma transformação de Lorentz. Bom, já viu isso, né? A gente calculou o determinante de lambda, de todas as matrizes que satisfazem esse vínculo aqui, essa relação, e já chegou à conclusão que esse determinante é mais ou menos 1. A gente fez essa conta hoje, não é isso? Então, o determinante de lambda é mais ou menos 1. Portanto, é diferente de zero. Então, existe inverso. Existe lambda menos 1. Até começou a fazer uma conta, depois abandonou, porque, enfim, eu não tinha falado ainda do abaixamento do levantamento, não tinha falado da notação de Einstein, agora já falei, mesmo assim apaguei a conta. Faz essa conta de novo. Não tem problema. Ok? E é óbvio que lambda menos 1 porque se existe, acabou a história. Olha aqui, ó, lambda transposto, eta lambda igual a eta, não é isso? Se existe a inversa, a gente já fez isso. Ó, taca a inversa para cá, taca a inversa para lá. Você vai acabar limpando isso aqui, ficando com a eta e ficando com a inversa, montando exatamente essa expressão aqui, não é? Multiplica a esquerda pela transposta inversa. Se eu multiplicar isso aqui à esquerda, esse cara desaparece. Não é isso? Ok? Vai para a identidade. Você fica só com eta lambda. Depois você multiplica a direita pela inversa, para matar esse cara que está aqui. Então, se fizer isso, fica eta lambda menos 1 transposto, eta, e como eu multipliquei aqui para a esquerda e para a direita, lambda menos 1. Então, essa aqui é exatamente a expressão.
a inversa transposta a eta, a inversa é igual a eta, só virou são igual, mas é a mesma expressão, o mesmo vínculo que tem que satisfazer. Então, não só existe uma inversa, como ela está lá dentro do conjunto. Né? O determinante mais ou menos 1 você já garantiria, ela tem uma inversa, mas será que essa inversa está lá dentro daquele conjunto? Está lá dentro. Agora, aí para ser do grupo de Lorentz tem que ter essas 4 condições sempre? Para ser grupo tem que ter essas 4 condições. Aí não interessa se é o grupo de Lorentz, se é o grupo de qualquer outro, grupo matemático abstrato. Ok? Aliás, essa é uma boa pergunta pelo seguinte. Aqui agora, como a gente definiu a transformação de Lorentz a partir da troca de coordenadas, né? X e t de um referencial para x e t do outro, nasceu o espaço Minkowski, as coisas são do espaço externo, as coisas são todas coisas a serem transformadas, são coordenadas, então evidentemente as transformações de Lorentz aqui se manifestam como matrizes. Mas esse não será o destino final das transformações de Lorentz nesse curso. Agora, se tivesse 5 dimensões, seriam 5 condições? Não. A definição de um grupo são aquelas 4 condições. São. É qualquer grupo. Qualquer grupo. Independente das dimensões. Não interessa. Grupo abstrato. Eu não preciso nem saber quantas dimensões há. Isso é exatamente o que eu estava querendo dizer o seguinte. Aqui, esse grupo de Lorentz está atuando claramente, tem representação matricial para isso, num espaço com 4 dimensões. Esquisito, mas com 4 dimensões. Mas eu poderia perguntar, por exemplo, já que em algum momento desse curso a gente vai tentar representar o grupo de Poincaré, Lorentz incluído, sobre o espaço de Hilbert, tá certo? Para que a gente possa dotar a mecânica quântica dessa invariância relativística, para que a mecânica quântica fale de relatividade. O dia que eu fizer isso, por exemplo, eu posso me deparar como é que eu faço uma transformação de Lorentz no spinor de Pauli, no spinor de 2 componentes. Uma de 2 componentes, esse lambda não é uma matriz 4x4, e aí? Claro, quem vai resolver esse problema é justamente o grupo de Lorentz. Porque a gente vai notar o seguinte, o que define essas transformações, digamos, a intimidade matemática dela, tá certo? É essa estrutura de grupo. O que a gente está trabalhando agora, embora possa ser a situação mais intuitiva, é uma das representações do grupo de Lorentz. A representação que atua no espaço, enfim, quadridimensional de Minkowski, etc. Não é a única. Então a gente aprenderá a descobrir como é que o grupo de Lorentz atua sobre objetos que não são quadrivetores. Tá certo? São funções definidas sobre o espaço de Hilbert, eventualmente são funções escalares. Que são funções das coordenadas, de objetos definidos sobre aquelas coordenadas. E aí, como é que isso se transforma? Se são funções escalares, é um número só. Você não vai atuar com uma matriz sobre isso, como você está fazendo aqui. Então, a gente está demonstrando que existe uma estrutura de grupo a partir dessa representação, que eu vou chamar de representação direta do grupo de Lorentz. Mas há outros, certo? E é a estrutura de grupo e esse produto que a gente vai definir aqui, que quando a gente fizer uma versão infinitesimal, ele ganha uma cara muito interessante. Na verdade, isso é mais do que um grupo, isso é um grupo de Lie ainda que não conexo. Quando a gente colocar toda essa estrutura matemática, a aula que vem é sobre isso, a gente já começa hoje sobre isso, o tempo todo, a gente vai começar a aprender o seguinte, tem alguma coisa mais essencial do que o gama, beta, etc., que a gente usa. Beta eu não comentei, mas beta é simplesmente V sobre C, que é uma maneira econômica de escrever isso daqui, né? O menos V2 sobre C2, a gente simplesmente escreve o menos beta 2. Ok? De maneira econômica. Mas a transformação de Lorentz vai além, ou está, na verdade, é mais fundamental do que gamas e betas para multiplicando para lá e para cá. A gente vai ver isso quando definir bem a estrutura de grupo. E mais, para definir a estrutura de grupo, que a gente chama de conexa e identidade. Por enquanto são palavrões, sem explicação. Tá certo? A gente começa a falar isso hoje, só começa. E na aula que vem a gente fala isso de uma maneira mais clara. Tá, ok? Então a gente vai aprender que para o grupo que as transformações de Lorentz se engendra, monta, para a estrutura algébrica que essas transformações fazem nascer, essa estrutura algébrica, ela, quando a gente falar de transformações infinitesimais, aparecerão objetos, que nós vamos chamar de geradores. Esses objetos atendem uma álgebra que é um produto, mas é um produto que funciona na vizinhança da identidade, na vizinhança dessa senhora identidade, e esse produto é algo que é característico de todas as representações daquele grupo. É um fato matemático, e essa intimidade matemática tem esses dois lados, né? É difícil, é complicado, é abstrato você chegar lá, mas uma vez que você chega lá,
você tem abre-se um horizonte. Todos os exemplos que você está fazendo ficam claros de onde eles emanam, eles têm uma unidade. Essa associação de grupos com espaço topológico, às vezes é conexo ou igualmente conexo. Isso. Como é que faz? A gente vai ver, a gente não vai ver isso em geral, tá? A gente vai ver isso no caso do grupo de Lorentz. No caso do grupo de Lorentz, ele não é conexo. Isso dá para fazer agora ainda hoje, mostrar que ele se divide em 4 pedaços e que esses 4 pedaços não são conexos. Então, o grupo, o conjunto dessas matrizes aqui, lambda, esses bichinhos aqui, eles se dividem em 4 conjuntos. E esse você não consegue passar de um conjunto para o outro continuamente. Mas isso é através, pensando aqui da forma, esse daqui é invariante sobre rotação, porque é simétrico, e esse é antissimétrico. Não posso transformar um simétrico no antissimétrico. Sobre rotação, esse caso não se mistura. É assim que eu estou pensando em grupos. É assim que eu mostro que existem 4, eu vou fazer uma pergunta, como mostrar que eles não são conexos, né? Que esses pedaços do grupo não são conexos. Isso. É assim, vem sobre rotação, sobre o quê? Não necessariamente sobre rotação, sobre transformações infinitesimais, quaisquer. As rotações limitem isso. Não são só sobre rotações. Você está falando de um conjunto de elementos, que você está interpretando já. O grupo é uma coisa abstrata, é um conjunto de senhores, digamos assim, ou senhoras, para não ter o sexismo aqui, que obedece uma regra de produto que você definiu. Isso são transformações? Eu sei lá se são transformações. Eu posso montar uma tabelinha, já fazer isso na próxima aula. Chamar um elemento de E1, chamar um elemento de E2, chamar um terceiro elemento de E3. Dizer, olha, E1 vezes E2 dá E1, E2 vezes E2 dá E3. Eu tenho que fazer uma regrinha de produto, uma tabelinha e dizer, olha, isso é um grupo. Eu posso mostrar que é fechado, eu posso mostrar que tem um elemento de identidade, posso mostrar que pode associativo, posso mostrar que tem um universo. Não é história, é um grupo. O que é isso? Não sei. Aí você pode dizer, esse grupo, por exemplo, poderia estar associado às rotações de um triângulo equilátero. A gente vai ver isso na próxima aula. Poderia se você quiser. Então, eventualmente, uma dada estrutura de grupo pode te servir a representar uma dada operação, uma dada transformação. Como rotações, por exemplo. É um caso particular. Então, formalizando a pergunta, é como ver que os setores são 4 setores? O que é que vai... Vou mostrar. Nesse exato momento. Ok? Ótimo. Vou mostrar agora. Então, bom, a gente está convencido de que eles formam um grupo. Né? O conjunto das transformações novas forma um grupo. De certa maneira, pelo menos como a gente as representou até agora. Ok? A gente já tinha uma diferença possível, que era justamente aquilo que motivou a gente a acreditar na existência da inversa, que a gente agora mostrou, como também participante desse conjunto de transformações que preserva o intervalo. Ok? Então, o que é? O determinante de lambda, ele pode ser mais ou menos 1. Ok? Agora, eu não tenho como, ou se uma transformação tem determinante igual a menos 1, ou se, digamos, ela tem um determinante igual a mais 1, eu não tenho como transformações infinitesimais dessa mesma natureza, todas elas com determinante 1, chegar num outro elemento do grupo que tem determinante menos 1. Quer dizer o seguinte, se eu quero chegar numa rotação de 60 graus, eu posso fazer 2 de 30 sucessivas, 4 de 15 sucessivas, ou posso fazer um pulsão de transformações infinitesimais, mas todas essas rotações têm determinante mais 1, todas elas, tá certo? E eu vou chegar no final numa que também tem determinante mais 1, não tem problema nenhum. Agora, eu não tenho como, fazendo esses passos infinitesimais, todos eles partindo de uma que tem determinante mais 1, chegar numa transformação que tem determinante menos 1. Então aqui a gente já começa a notar que, tem um grupo que tem determinante mais 1, eles não vão se comunicar por transformações infinitesimais, por passagem infinitesimal com a galera que tem determinante menos 1. Tá? Então eu já estou separando, aí já tem uma desconexão entre esses dois, mas tem mais coisa. Tá? Uma coisa que eu quero notar antes de falar disso aqui é o seguinte, essa matriz lambda, ela em tese tem 16 elementos, não é isso? É uma matriz 4x4, tem 16 elementos. Mas quantos vínculos acontecem aqui, nessa exigência? Aqui pertence a esse conjunto, que agora é um grupo, de transformações de Lorentz. Né? Quantos vínculos tem ali? Então vamos escrever de novo isso em notação de elementos de matriz. Tá certo? É o meu lambda transposto, delta lambda igual a eta. Só que em elementos de matriz. Ok? Suponha que você faça alfa igual a beta. Alfa, mais uma vez, sem soma. Tá, ok? Eu estou considerando a situação de eta 0, 0, eta 1, 1, eta 2, 2 e eta 3, 3. Então, esse alfa é igual a isso aqui. Ok? Quantas equações você tem com esse índice igual a esse índice?
4 equações, né? Tem para 0, 0, tem para 1, tem para 2, 2, tem para 3, 3. Aqui eu tenho 4 equações. Ok? O princípio independente. Eu tenho mais 6 equações assim, ó, se eu supuser que esses índices são diferentes. Então, deixo beta, eta mini i, eta alfa beta, agora com alfa diferente de beta. Ok? São 6 equações. Quer ver como são 6? Eu posso trabalhar com 0,1, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3 e 2,3. Ok? 6. Em tese, eu poderia pensar em inverter. Eu posso trabalhar com eta 2,3 e poderia trabalhar com eta 3,2. Só que essa matriz é simétrica. Isso não vai dar uma nova equação. Ok? Então são só essas 6 mesmo. Tá? Se alguém está duvidando disso, note como a gente pode voltar para essa mesma equação se a gente trocar. Ou seja, eta alfa beta dá isso. Quanto é que daria eta beta alfa? Eta beta alfa, trocando esse cara, se eu troquei aqui, eu vou trocar esse cara por esse cara, tá? Então, até agora eu não fiz nada, só troquei esses índices aí. Beta no lugar do alfa que estava lá, lambda, mi, alfa no lugar do beta que estava lá, e eta, mi, mi. Agora, olha só, esse índice que está repetido aqui é um índice mudo. Eu estou fazendo 0, 0, mais 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3. Tem um somatório implícito aqui nisso. E esse índice também, 0, 0, mais 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3. Eu posso chamar esse cara de ni, esse cara de ni, esse de mi, esse de mi, ou inverter, tanto faz. Eu não estou trocando esse por esse, estou trocando os nomes deles. Eles são mudos, tá certo? Então, renomeando índices mudos. O que são índices mudos? Enfim, minha interpretação. Os índices que não estão contraídos e, portanto, somados, portanto, levando a um número, né, um produto escalar nesse espaço unicórnio, eles gritam a necessidade de serem transformados. Me transforma com lambda, se for contravariante. Me transforma com lambda menos 1, se for covariante. Esses números não gritam. Tá certo? Não são mudos por causa disso. Não me transformem, deixem quieto. Ok? Então, eu posso trocar isso daqui por lambda, esse por mi, beta, esse por mi, alfa. Se esse aqui se chamou de ni, ele casava com o primeiro, como eu só estou trocando o nome, tem que continuar aqui no primeiro. É a mesma coisa para esse. Certo? Se ele era o segundo, eu só troquei o nome, eu tenho que manter essa ordem. Agora, isso que está escrito aqui, ó, esse cara é simétrico. Agora eu não estou renomeando, eu vou trocar a ordem mesmo. Eu vou usar a simetria da métrica, que é uma matriz simétrica, aliás, é diagonal, tá certo? Então agora eu vou usar a simetria disso daqui, ó, isso é uma matriz simétrica, para escrever como lambda, mi, beta, lambda, mi, alfa, eta, mi, mi. Só que escrito dessa maneira, vou botar na ordem, são elementos de matriz, eu posso trocar a posição sem susto, sem questões de comutatividade. Só botei esse cara para cá. Agora, olha o que está escrito aqui, isso não é exatamente o eta alfa beta. Ok? Então, olha só, vai dar a mesma equação. A gente já sabia que esse cara era simétrico, né? Então é óbvio que isso tinha que dar o eta alfa beta. Mas o que eu quero dizer é que é a mesma equação. Certo? Se você puser aqui o eta 1, 2, ou puser o eta 2, 1, eu estou falando da mesma equação. Então são só 6 equações, com mais 4. Então eu tenho 10 equações, ou se você quiser, 10 vínculos. Então desses 16 elementos da matriz, do grupo das transformações duais, só 6 são independentes. Certo? Então eu tenho lambda, tem 6 elementos independentes, que a partir de agora nós vamos dizer que essa matriz ela é determinada por 6 parâmetros independentes, evidentemente.